Vai ser possível, Vanderlei, ele ter essa cabeça tão forte por tanto tempo? Ou as tentações, você trabalha há anos, eu mesmo já vi muita tentação aí nesse meio da bola. Você tá bem, Tico, fica quieto. Você tá aí em tentação? Você também era um doce. Depois, com o estrelato e com a procura, foi muito procurado, enfim, quer dizer, muito assédio, o coração balançou. Mas eu queria só... O assunto aqui é o Hendrick. Então, veja só, eu estava dando uma olhadinha aqui no SoftScore, Hendrick acertou todas as finalizações que realizou pelo time profissional do Palmeiras. 4 jogos, nenhuma vez como titular. Fez 2 gols, o Piperno já falou algumas coisas sobre isso, 53 minutos para marcar um gol, 7 chutes, os 7 no gol. 7 chutes no gol, de 7 chutes. 100% pontaria. Pontaria no chute, 100%. 4 passes decisivos, enfim, ele foi muito legal até agora. Com relação a esse quesito humildade, a gente não tem antevisão do fato, mas as declarações dele têm sido declarações de um garoto de 16 anos de boa cabeça. Ele, recentemente, acho que foi no Corinthians, né, que ele deu uma entrevista lá pedindo desculpas, porque ele foi comemorar, enfim, muito preocupado. E ele não recebeu informação antes da entrevista, né? Ele saiu o que ele falou mesmo, não teve um treinamento antes. Ele falou aquilo que ele estava querendo falar. Agora, por exemplo, esse detalhe, ontem à noite eu vi isso, ele sendo fotografado e abraçado pelos adversários. Posso garantir, pelo que a gente tem sentido, que essa imagem você encontraria, olha, eu estou quase apostando, se ele pudesse se aproximar, no Morumbi, no estádio do Corinthians, na Vila Belmiro. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam de um cara que sabe jogar bola. E alguém que está surgindo. Ele não criou ainda, digamos assim, uma bagagem de rivalidade, de raiva do torcedor adversário. Eu acho que é isso. Se ele conseguir fazer isso por mais algum tempo, ele vai sair, sim, com uma relação com as torcidas adversárias ou com o torcedor brasileiro. O Palmeiras vai jogar mais fora do estado de São Paulo. Eu acho que se ele for para o Maracanã, viu, o Thiago, eu não conheço tão profundamente como vocês conhecem a torcida do Flamengo, mas se ele jogar bem no Maracanã, vai ter torcedor do Flamengo, que, olha, estou falando top de linha, que vai querer tirar uma fotografia com ele. Eu acho isso. Eu acho que ele não tem uma carga de rivalidade odiosa nesse momento. É o que eu penso sobre essa imagem que foi mostrada aqui. Você até disse assim, eu acho muito legal essa imagem, só que eu acho o futebol muito cruel. Inclusive em relação a nós da imprensa. Estamos muito incluídos nisso, não pouco, muito. E torcida, todo mundo que está envolvido no futebol, dirigente, todo mundo. O Hendrick, eu acho que hoje, eu acho um menino ótimo. Ele não tem rejeição e as coisas que ele faz hoje, elas são mais elogiadas, digo assim, do fora do campo, porque ele ainda não perdeu. Porque o futebol só gosta de quem ganha. Quem perde, o futebol maltrata, o futebol exclui, o futebol trata como um fracassado. Então, eu acho que o futebol é muito cruel. Por isso que eu sou meio frio assim. Tenho proposta? O clube é legal, eu gosto do meu clube, muito legal. Vou levar uma camisa e vou guardar num quadro, mas eu tô saindo. Tenho proposta, tchau. Proposta boa. Porque se eu perder, esses caras que hoje eu falo, nossa, eu vou abandonar esses caras. Se eu perder, eles vão me abandonar. Então, proposta, tchau. São coisas porque assim, geralmente na parte do clube sempre é muito frio, né? Sim. Quando não precisa mais de você... Aí de tudo, da opinião pública, da torcida. Que o Hendrick, ele só jogou 4 jogos e ele não perdeu. E daqui a pouco, ano que vem, Palmeiras está numa Libertadores, ele como uma das estrelas do time, o time perde, aí até coisas que hoje são elogiadas, a mesma coisa, ela é criticada. É um exemplo que o Vanderlei lembrou, né, dele pedir desculpa para a torcida do Corinthians. Se é um clássico, ano que vem, por exemplo, ele faz um gol, o Corinthians vira, 2-1 Corinthians, e ele fala, desculpa que no lance do gol que eu fiz, eu fui comemorar perto. O próprio torcedor do Palmeiras fala, que é isso, pô? Tá falando dos caras, pô? Agora ficar agradando os caras, perdeu o jogo e tá agradando os caras. Então eu acho o futebol muito cruel. Sim, eu posso ser até uma visão bem individual, mas eu acho que o jogador tem que ser bem individualista mesmo, pensar nele, porque quando ele perder, ninguém pensa nele.
Quando ele perder, ele é massacrado, inclusive pela gente aqui, que eu faço parte da imprensa, eu não estou me excluindo da imprensa, por todo mundo que está envolvido. Esse quesito crueldade, você sabe que eu sempre concordei. Sempre concordei. E também no quesito venda rápido. Sim. O Bruno, eu falo muito com ele e com o Flávio, se eu fosse presidente de clube, entrou na minha sala, negócio fechado. Você sabe disso. Sim. Então eu estou sendo coerente em tudo isso. Eu sei que ele será vendido, sei que ele vai ficar aqui só 2 anos, números redondos, só mais 2 anos. Eu acho que em 2 anos, acho que será difícil ele pegar essa carga de rejeição que o Bruno está falando, mesmo se tiver esses episódios. É muito curto o tempo para isso acontecer. Se ele continuar jogando bem, está todo mundo tendo na cabeça, poxa vida, o Palmeiras tem uma joia. É verdade. E sabe o que é legal também, Vanderlei? Ele entrando nesses jogos, ele vai ser campeão brasileiro. Vai. Ele com 16 anos... Ele com 16 anos, ele já vai ter um título de expressão pro currículo dele. Tem isso também. Fora os anteriores, né? Em categorias menores. Porque mas que aí não conta tanto, né? Ninguém lembra, né? Mas é um campeão que definiu já o Sim. título, ainda dá uma oportunidade pro Luiz Guilherme, pra jogar junto, botar os dois juntos, pra dar uma moral. É isso que o Luiz Guilherme é o parceirão dele, é o camisa 10, joga com a 7. Joga eles dois juntos. Ele vai se tornar o primeiro jogador da história a conquistar títulos pelo Palmeiras em todas as categorias. Sim. Sub-11, calma, Kaique, vamos lá. Sub-11, 13, 15, 17, 20 e profissional. Em todas as categorias, ele vai ter sido campeão pelo Palmeiras. E aqueles torcedores mais apaixonados, seguem essas competições. Isso vale para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos, né? Os caras seguem, porque tem um garoto lá, os caras seguem. E tem companheiros que seguem mesmo esses campeonatos e sabem que está surgindo alguém diferente. É verdade. Esse pessoal todo já viu esse menino. Nós, para muita gente, foi uma surpresa. Começamos a ouvir falar no Hendrick. Olha, tem um cara aí, não sei o que, e aí ficou mais visível. Mas, então, é por isso que eu acho que ele tem que aproveitar isso. Se ele fosse muito introvertido, eu acho que não aproveitaria, mas parece que ele está no ponto certo em relação a conversar com as pessoas, a mostrar um pouco, abrir um sorriso, enfim, tudo isso que a gente viu. Eu prego isso. Se vai mudar, eu não tenho antivisão do fato, não tenho bola de cristal. Eu acho que aí é o que o Vamp fala, é quem tá em volta. Professor, eu te falo. Não pode deixar chegar um patamar que o cara não escuta ninguém. No futebol de base aí, que a gente, você viu que o Abel fala, eu quero ele treinando contra o Gustavo Gomes, o Murilo. Mas no futebol de base aí, quem acompanha tudo, tem um grande parceiro dele, que é o Luiz Guilherme, que já vale 40 milhões de euros, já na base. Tá, que é da seleção, os dois convocados junto com o do Atlético Paranaense, o Vitor Roque. Esse aí, o Luiz Guilherme, que ainda não foi lançado, porque tem o Scarpa e o Veiga. Né? Agora, com a ida do Scarpa, vai subir tem o próprio outro menino lá, que é o que tá machucado também, que é Giovani e o Luiz Guilherme. E é o parceirão dele. Os dois juntos. Tudo que o Hendrick ganhou aí, o Luiz Guilherme ganhou junto com ele também, subindo junto. Os dois companheiros. O Giovani é o que recebeu proposta do Ajax no meio do ano e o Palmeiras não quis negociar. Mas por que não quis? Não quis porque é esse exemplo que nós estamos dando aqui. Se fosse o Nogueirópolis... Agora, tem uma coisa. O Hendrick me parece que está sendo preparado e educado, não só para ser um grande jogador, mas para ser ídolo. Então, essa iniciativa, essa ação dele de ir lá com os torcedores do time rival, enfim, tirar foto, não sei, isso faz parte também desse preparo todo. E eu acho que isso pode fazer dele alguém um pouco diferente, né? Não ter realmente essa carga, esse ranço de ficar provocando rivalidades, como era o Ronaldinho Fenômeno quando era garotinho, quando, enfim, surgiu. Agora, isso que o Bruno falou é fundamental. Quando perder, muda. Olha, 1970, antes da Copa, a Rádio Jovem Pan, e eu tenho o texto escrito pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Brasil veio fazer um jogo contra o Chile aqui em São Paulo, logo depois da queda do Saldanha, e muita gente pegando no pé do Pelé, contestando o Pelé. Porque o Pelé não tem mais condição física, não está bem, não é mais aquilo tudo, e não sei o que. O Dr. Paulo Machado de Carvalho faz com que a Jovem Pan lance uma campanha
exatamente para proteger, para apoiar o nosso maior jogador da história. Ele diz isso no texto e tal, né? Então, onde já se viu contestar o Pelé. Então, tinha gente na época que fazia isso. Quando o Ronaldo teve um problema em 98, o que aconteceu? O mundo caiu de pau em cima dele. Então, esse garoto também tem que ser preparado para encarar esse tipo de coisa. Fala, Hendrick, não adianta você chegar ao 1000º gol com 19 anos, porque se você fizer um jogo ruim, decisivo, quando você tiver 20, o mundo vai cair na tua cabeça, porque o mundo do futebol é assim. O mundo do futebol é implacável e ele é cruel mesmo com os seus principais ídolos. E, aliás, veja o que está acontecendo com o Cristiano Ronaldo. E agora? O Cristiano Ronaldo não arruma time para jogar. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala. Futebol é diferente de tudo, porque na quarta você é herói e no domingo você é vilão. Você vê o Cristiano. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Bruno. Até o Cristiano, que o Piperno citou, cara, é um belo exemplo isso, porque quando o Cristiano sempre foi um cara muito dedicado e profissional. Só que quando o Barcelona batia no Real Madrid toda hora, aquela época do Guardiola, do Messi, do Xavi, Iniesta, o Barcelona batia bastante no Real Madrid do Cristiano e do Mourinho. O que chamavam o Cristiano Ronaldo de piscineiro? Cristiano, quando perdia do Barcelona, era piscineiro, era vaidoso. Esse cara não joga nada, ele só quer estar preocupado em olhar pro telão. Falavam isso muito quando o Barcelona batia no Real Madrid. Quando o Real Madrid começou a ganhar a Champions League, virou o robozão. É o mesmo cara, continua vaidoso, sempre foi um profissional dedicado, só que quando perdia pro Barcelona, ele era piscineiro e vaidoso e porque olha pro telão não joga bola. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Quando ganha, tá vendo esse cara? Ele quer a perfeição. Até assim, a vaidade dele vira aquela coisa, não, ele é vaidoso porque ele quer ser perfeito. Então ele é o dedicado ao máximo, como ele sempre foi. E agora, no final da carreira, que ele não tá bem, desde que ele saiu do Real Madrid, tá sendo chamado até de indisciplinado, o cara tá nem aí, abandonou o time. Então é muito resultado. O Ronaldo Fenômeno, que o Perno citou, em 98 ele era pipoqueiro, amarelão, e alguns chamaram de vendido. Em 2002, esse mesmo cara que há 4 anos antes era pipoqueiro, amarelão e vendido, era um herói e exemplo de superação. Olha só, ele passou por tudo e superou. Ele é um exemplo. Ó, você tem que se mirar no Ronaldo para ver. 4 anos depois, em 2006, ele era gordo e irresponsável. Um cara que não viveu isso e vai estudar depois, ele enlouquece. E é tudo isso por ganhar e perder a Copa. É mais isso. Em 98 ele foi criticado porque perdeu, 2002 foi elogiado porque ganhou, em 2006 foi criticado porque perdeu. Neymar vai virar um exemplo se ganhar a Copa. Mas eu entendo que o Hendrick é uma coisa um pouco à parte sobre tudo que está sendo falado aqui. O Hendrick, ele já é visto como um ídolo. Né? O Hendrick ele já entrou contra a grade, ele já é um ídolo. Lembra muito o começo do Neymar também, aquela expectativa, quando o Neymar vai entrar, como é que vai ser, como é que não vai ser e tal. Não dá para saber se ele vai chegar no mesmo nível. Acho que não, mas, sabe, ontem, quando ele fez os 2 gols contra o Atlético Paranaense e a torcida do Atlético Paranaense tirou foto com ele, eu falei, pô, tem alguma coisa, diferente, né? É diferente. Então é um moleque que tá fazendo, tá muito bem, tá tudo muito bacana. Eu espero que isso não seja poluído de alguma forma. Sabe, nós mesmos não enchamos muito o saco do menino, não cobremos a dentro que ele pode, ele mesmo esteja preparado devidamente para suportar esse tipo de situação. É aquilo que eu falo, que os caras são muito bravos, né? Eu acho que ele devia ir embora logo, para até ser poupado disso. Aqui não dá. Não pode, pelo menos. Não pode, mas sabe assim, eu acho que quanto antes ele for embora, melhor pra ele, porque aquilo só vai se desgastar. Mas para também de sempre querer tirar do futebol brasileiro, Flávio. Deixa o cara aqui até os 18. Agora você tá querendo tirar antes dos 18? Eu queria que tirasse com 14. Que loucura, cara. Eu vou falar então o futebol brasileiro não pode ter mais nenhum grande craque jovem. Não tá preparado pra isso. Não tá preparado pra isso. Como tá preparado? Vou confessar uma coisa pra você, mas você é muito chato. Mas eu já falei muitas vezes. Eu já falei muitas vezes isso aqui, mas vou falar mais uma vez. Tá? Quando o Neymar estava aqui no Brasil, eu ligava toda semana pro seu Neymar e falava, tira o moleque daqui, pô. O Neymar perdeu 3 anos de carreira aqui no Brasil. Não acrescentou nada pra vida dele, atrasou a vida dele. Ele ganhou a Libertadores, como não acrescentou nada? Nossa, isso só atrasou a vida dele. Libertadores. Eu sei. Isso é pouco. Aliás, ele ganhou, né? Ele ganhou sozinho. Sim. Ele atrasou a vida dele, só arrumou exceção de saco, pegaram no pé do cara. Como não tinha outro cara, inventava-se notícia toda hora, enche o saco do cara. O Neymar espirrou. O Neymar... Eu tenho medo que aconteça isso com o Hendrick, porque não tem ídolos no Brasil.
Não tem ídolo de nada. Mas então, aí você quer tirar os ídolos do Brasil? Não, é que o Brasil não está preparado para isso. Louco. Daqui a pouco vão dizer assim, poxa vida, o Hendrick usou uma camisa azul, devia ser verde. Você vai ver, espera um pouco. Nossa, o Hendrick fez um gol, você viu o que ele fez? Ele comemorou com não sei o quê. Quando não tem, os caras começam a encher o saco. Olha, o Neymar, teu filho, que sempre te defende, tá concordando com você. O Neymar foi over. Nisso aí que ele falou, eu concordo. O Neymar, como a gente não... Nossa, vestiu azul. O Brasil vermelho, não tem ídolo. vestiu Quando aparece amarelo. o que vai acontecer? Todos os programas. A chuteira dele é vai ter alvinegro. Hendrick aqui. O Hendrick não sei o quê, o Hendrick não sei o quê, o Hendrick não sei o quê. Nossa, o Hendrick, acho que hoje ele comeu feijoada. Não podia. Não tem ídolo, não tem o que falar, não tem assunto. Não dá pra discutir bola, que é muito fraquinho o nível. E com o Neymar foi isso, aconteceu uma overdose. O Neymar pôs a máscara, o Neymar tirou a máscara. O Neymar brigou com o Dorival Júnior, o Neymar brigou com o René Simões. O Neymar vai ser vendido, o Neymar vai ficar. Olha, você viu o que o Neymar fez? Ele foi na missa. Bom, por que o Neymar, ele não é protestante? Tudo. Eu tenho medo de acontecer. Mas lá também, Flávio, lá em Paris, o Neymar brigou com o Mbappé. O Mbappé brigou com o Neymar. O Neymar vai sair do Paris Saint-Germain. Mas lá, o Neymar vai lá divide. Lá tem Messi, tem... Agora estão na vida do Mbappé. Eles fazem futrico uma hora com o Messi, uma hora com o Mbappé, outra com o Cristiano Ronaldo. Aqui não. Aqui é coisa única. O Hendrick daqui a pouco vai ser o único assunto. Porque não tem bola. A gente falou do Scarpa, é um baita jogador, mas não dá pra comparar. Estou falando de um ídolo, de um cara, né? Então, de repente, vai começar uma comoção em cima do moleque, vai encher tanto o saco dele que ele vai começar a ser prejudicado. O Neymar perdeu 3 anos de carreira no Brasil. Eu tenho certeza que se ele tivesse ido embora antes, ele já tinha virado o melhor do mundo e tal. A carreira dele já ferrou aqui, ele perdeu tempo aqui. Falei milhões de vezes pro pai dele, e se o pai do seu Hendrick estiver ouvindo, também se puder tirar, tira. Eu discordo completamente. Eu sei. Eu acho que o Hendrick tem que ficar. Eu acho que o Hendrick tem sim que jogar pelo Palmeiras, tem que se tornar ídolo do Palmeiras. Por que todo jogador que pode ser ídolo no Brasil tem que ir embora rápido? Porque os caras aqui não só tem... Tudo bem, eu acho que depois dos 18 ele tem que sair, porque aí é a vida dele. Não, mas ele tem que ir já. Ele falou que se pudesse, ele ia já. Se pudesse, ia com 14. Com 14 apareceu, vai embora. Eu sei que vai incomodar. Com 14 vai embora. Eu sei que vai incomodar. Se pudesse, eu acho que ele deveria ir. Gente, então a gente não quer mais ter ídolo no Brasil. Mas tem capacidade para ter. É o mundo. Não tem capacidade para ter. Quando é um só, se você tem 10, 15, 20 ídolos, você divide. Porque tem muito programa, assim, né? Que vive de futrica, de fofoca, de onda e tal. Se só tiver um, vai ser toda hora encheção de saco do cara o dia inteiro, fala do cara o dia inteiro. Vai dar overdose, vai encher o saco. Filho, tem também assim, mas tem vários, tem vários. Uma hora é o Haaland, outra hora é o De Bruyne, outra hora é o Mbappé, outra hora é o Guardiola. Se fosse o meu filho, com o talento dele, claro. Seu filho tem o talento e você também já deu área. Não. Lógico. Se fosse meu filho com o talento dele, se fosse num patamar normal, claro, segue a vida, mas um patamar que sabe que ele pode alcançar o mundo. Se a legislação permitisse que ele saísse com 16 anos, eu falaria que gostaria de ver meu filho em novos rumos. Com 16 anos, eu poderia ser contratado, um clube grande, é duro a gente falar, mas badalado do Real Madrid. Pro Real Madrid, se fosse meu filho... Eu sou com Guardiola desde os 16 anos. Que você precisa chegar com 19, ele era o melhor do Guardiola. Alguma coisa que acontece. Poxa vida, eu, amando o futebol, sei quem é o Guardiola, usando o teu... Meu filho vai poder só ficar perto do Guardiola, treinar com o Guardiola, ou no time do Guardiola. Eu gostaria que meu filho... Agora, se eu não sou familiar, eu posso ter essa postura. Eu gostaria que ele ficasse... Eu sinceramente, eu acho que deveria ir. Agora, não pode? Acabou. E a evolução tática. O cara também não evolui. Aqui ele evolui. Ele fica sempre no mesmo negócio. Já que não pode, o período que ele está aqui, diante dos nossos olhos, vamos aproveitá-lo bem. E encher bem o saco dele. Você vai ver. Você vai ver daqui a 6 meses, ou menos, até 3, 4 meses, vamos começar a encher o saco do moleque. Não vão. O moleque foi pra noite. Eu acho que mais você vai ver. Eu basta perder. Vamos encher o saco dele. Enquanto ganha, tá todo mundo é lindo. Quando perde... Eu nem levaria questões complexas pro Nogueirinha, o filho do Vanderlei Nogueira, ou para ser... Eu mandei esse salame pros Estados Unidos, eu não quis. A seguinte pergunta para ele. Vai embora, pô. O Hendrick Nogueirinha, em janeiro, você tem uma proposta do Real Madrid agora. Em janeiro, você prefere estar jogando Campeonato Espanhol, lá no Camp Nou, naquele estádio bonito, lá, esse novo do Atlético de Madrid e tal,
ou Paulista na Javari, ou o Campeonato Carioca, um jogo lá em, sei lá, um jogo lá contra o Campo Grande, contra uma... É incrível, né, a resposta, né? Não, e você quer ver uma coisa boa que podia fazer? Quando o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, ele já estava de saída. Não adianta ficar fazendo muita onda em cima desse cara, porque ele vai embora. Como o Neymar não se decidia, começou tudo em cima dele. E também temperamento, claro, né? Também dava... Ele gosta do confronto. Ele gosta daquilo, então, né? Mas o Vinícius Júnior não dava para encher muito o saco dele, porque ele já era jogador do Real Madrid, já está vendido. Então era bom assim, o Palmeiras falou assim, ó, 17 anos. Quando ele fizer 18 anos e 1 minuto, ele já embarca para Manchester. E partiu desacreditado. Vai bater e voltar. A gente se falou muito sobre o Vinícius, sobre... meu Deus, nossa, que coisa, péssimo negócio. Foi bom ter vendido, não sei o quê. Você lembra como o Kaká... chamando o menino de Neguebinha aí, com todo respeito ao Negueba, mas em um jogo do Vinícius já dava pra ver que era outro nível de jogador. O Negueba fez a carreira dele, ok, mas era um jogador do meia boca. Como é que o Casimiro saiu do Brasil chorando? Não, é só ver, E não estamos falando de jogador do mesmo nível, não, é diferente. Eu vejo tudo que eu posso do City, né? Eu gosto de aproveitar o melhor do mundo, eu gosto de tudo que eu posso. E quando o Haaland chegou, ele virou... Eu não estou comparando nada, tá? Só estou falando de situação real. O Haaland chegou meio como o Endrick lá, né? Você não tinha mais, como é o caso do Palmeiras, melhor time do Brasil, melhor time da Inglaterra, mas mesmo assim apareceu um cara diferente e tal. Aí o Haaland, com aquela dificuldade dele de fazer gol, começou a fazer 3 gols por jogo. E aí o Guardiola, ele tá dando uma coletiva, e o Abel precisa ficar atento a isso. Estou dando conselho para o Abel, nem conheço o Abel, nem sei se ele quer conselho e nem me sinto à vontade para isso, não tenho nada a ver com isso. Mas só estou dizendo o que o Guardiola fez. Fizeram uma pergunta sobre o Haaland. Aí ele falou assim, caramba, marquei aqui, foram 45 perguntas nas últimas 3 coletivas, 40 envolve o Haaland. Ele falou. Aí disse assim, eu preciso tomar uma providência. Beleza. Aí ele sai. Na coletiva seguinte ele falou assim, gente, eu fiz uma reunião com um grupo de jogadores, para colocar essa situação. O Haaland, de 45 perguntas, 40 foram sobre ele. Como é que os jogadores estavam se sentindo? Porque já era um timaço. O Palmeiras já é campeão. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, sem o Endrick. E os outros, como é que eles estavam se sentindo? O que aconteceu? O Haaland cativou todo mundo. Tá todo mundo jogando para ele. E o Guardiola falou, gente, isso é normal, tá assim, é uma atração nova. Tudo bem. O Guardiola preparou o grupo para que todo mundo entendesse que vai aparecer uma coisa que vai mexer com todo mundo. Eles vão sumir um pouquinho das manchetes, porque tem um cara novo, só que esse cara pode acrescentar muita coisa, e quando tem muita luz em cima dele, essa luz também reflete nos outros. Para usar um termo que eu gosto muito, é uma rosa que espalha perfume para todo mundo. É bom para todos. Quando o Pelé jogava, todo mundo em volta, estava legal. Ontem aconteceu isso. Os jogadores do Palmeiras claramente Tomara. Você sabe o que quer dizer, né, Vanderlei? Chegou, começa a ficar com ciúme, não sei o quê, porque vai diminuir o foco em cima de todos. Vai ser Haaland. Endrick, como aconteceu com o Haaland. Então o Guardiola preparou o grupo aí. Gente, vai diminuir. Beleza? Beleza. Ele vai fazer gol pra gente. Tomara que o Palmeiras faça esse trabalho também, porque daqui a algum tempo vai ser só Endrick. E o Palmeiras já ganhou um monte de coisa sem ele, né? Então é legal colocar isso aí.